Muito bem, queridos amigos das provas e aprendizados terrenos, sejamos todos mais uma vez muito bem-vindos à casinha para mais uma noite de trabalhos. O tema da noite é o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Servir a Deus e a Mamon. É um tema que, como de costume, mas esse talvez em peculiar, gera muita confusão na humanidade. E aqui lembrando que mamon é uma palavra que vem do hebraico, de direta colocação na língua latina, que significa, mais ao pé da letra, o próprio dinheiro, dinheiro ou riquezas. Então, você serve a Deus ou você serve às riquezas materiais. E aí nós temos 2 pontos para ler, o 8 e o 9, essa noite, mas antes vamos começar pelo principal trecho do Evangelho que é trazido aqui pela doutrina espírita para o capítulo, que diz o seguinte, conforme foi registrado pelo evangelista Lucas, Jesus falando, abre aspas, nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui já está traduzido por riquezas. Então, a primeira reflexão para todos nós aqui, na perspectiva espírita expandida, é que é um registro, claro, muito sério, do evangelista Lucas, do ensinamento do mestre. Lembrar que quem está aqui ensinando é o mestre dos mestres, é o espírito mais perfeito que já pisou na superfície do planeta Terra, é o governador do planeta, guia e modelo da humanidade. E ele está nos dizendo que não há condição para servir 2 senhores de forma figurada, Deus e a riqueza, o dinheiro. E vemos que o mestre não coloca a condição, olha, até certo ponto podemos servir o dinheiro, a matéria e a Deus. Se fizermos isso, podemos ter um equilíbrio entre os 2. O mestre é taxativo e absoluto, é o que nos chama muita atenção. Ele diz que não é possível, ponto final, servir a Deus e sua lei universal de amor, portanto, e ao dinheiro na Terra. Então, a primeira reflexão é esta. Não é possível. Se não é possível, é impossível. E tudo que daí sai é consequência deste ensinamento de Jesus. E aí nós temos o item 9 e o item 10, que já está na parte de instrução dos espíritos, como de costume nos capítulos são encerrados com mensagens diretas da alta espiritualidade que auxiliou a codificação da doutrina espírita. E aqui nós começamos com uma mensagem do espírito Pascal, que foi recebida num centro da Suíça, à época, 1860. E nós vamos ler e refletir juntos, para aprender. Diz o seguinte, Pascal, o homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. Ponto. Poderíamos parar aí já. Ponto, acabou. Está aí a mensagem, né? O homem não possui como seu, já que a definição de propriedade, até na origem da palavra, é do latim, é aquilo que é de sua posse individual, do seu uso individual, né? Aquilo que você possui, seu. Então, propriedade é isso. Então, o homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. Acabou. Mas ele discorre mais. Diz o seguinte, o que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir desta vida corpórea, claro, aproveita durante a sua permanência na Terra. Mas, desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. Só que ele já dá a definição de posse real.
certo? Porque se estamos falando de propriedade verdadeira, que é o título dessas mensagens, a verdadeira propriedade, automaticamente sabemos qual é a falsa propriedade em nossas vidas. E aqui ele está dizendo que tudo que nós encontramos quando chegamos, você nasce bonitinho, seja onde for, barriguinha da sua mãe, encontra uma certa condição, uns mais, uns menos. Independente disso, tudo que você conquista, seja de que forma for, e aquilo que chega até você ao longo da sua vida, que vai até você deixar tudo isso para trás, é claro que é só um usufruto. Usufruto é aquilo que você tem o direito de usar por um tempo limitado. Isso é usufruto, certo? Então, ele está dizendo que tudo isso não é posse real. Não é propriedade verdadeira. Então, é falsa propriedade para o ser humano. Ele segue. Então, se isso não é, né? Então ele fala, o que é, então, que ele possui? Ele, nós, o ser humano, o que é que ele possui? Ele diz, nada do que se destina ao uso do corpo. Olha que outra abordagem interessante. Olha, definição, critério. É para o uso do corpo físico? É. Então não é propriedade verdadeira. Ah, não é para o uso do corpo físico. O que é que sobra? A alma, o espírito, nós, de verdade. Então é posse verdadeira. Então ele diz, o que é posse real é tudo que se refere ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo, no mundo espiritual, do que neste. Então, inteligência, conhecimento útil, né, claro, e qualidade moral, que é aprender a lei de Deus, aprender a distinção do bem e do mal, do que é bom para o todo, do que é mal para o todo. Fraternidade. Tudo que o mestre ensinou e temos registro, já que o mestre é a própria reflexão da lei divina vivida na matéria, em corpo. Então, isso tem utilidade aqui, mas muito mais ainda no outro mundo, quando voltarmos para a pátria espiritual, a inteligência, os conhecimentos adquiridos, e principalmente o entendimento e a prática da lei divina do bem, é o que vai realmente ser impactante quando voltarmos para a pátria espiritual. Ele dá um exemplo interessante. Ele diz, dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar nesse mundo. Ou seja, de quem é a responsabilidade? Apenas do ser, livre-arbítrio. É uma das reflexões mais impressionantes do amor divino, do Criador, todas as coisas. É você ter a liberdade plena de escolher o que você quer, na velocidade que você quer, quando você quer. Dentro, claro, dos limites estabelecidos por um pai de amor. Então, depende de nós sairmos com mais propriedade verdadeira do que chegamos, certo? Afinal, é por isso que estamos aqui. Todo o esforço, o planejamento, as reuniões de almas que precisam estar juntas na família, no trabalho, no centro, né? Às vezes, décadas e décadas de planejamento, se não séculos, você vem aqui, reencarna, passa por todas as vicissitudes do corpo físico, e aí você sai com a mesma quantidade de posse real, de inteligência, de conhecimento e de moral do que você entrou. Então você joga todo esse esforço fora. Só depende de nós. É o que estamos buscando aqui, inclusive. E o exemplo que citei, ele diz, quando um homem parte para um país longínquo, vamos pensar, vamos sair aqui do Brasil, vamos para o Japão, morar no Japão. Ele arruma as suas bagagens com o objetivo de uso nesse país. Ele não carrega as coisas que lhe seriam inúteis lá. Ele diz, fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, né? Aprovisionando, juntando, organizando tudo que nela vos possa servir. Ou seja, não adianta eu ir para o Japão e querer levar o meu carro daqui do Brasil. Nem tem como registrar ele lá, não tem como andar nele lá. Porque lá é a mão invertida também como a mão inglesa. Proibido usar meu carro lá. Para que eu vou levar? E a mesma analogia simples que ele faz aqui, de se você vai
o plano espiritual, e isso não é uma opção, nós iremos morrer. O corpo vai morrer. Então, nós seremos forçados pelas leis divinas a ir para o plano espiritual novamente. Isso é forçoso. Se você vai, é um fato, para que é que você vai ficar angariando, trabalhando, conquistando propriedades ilusórias que não têm utilidade lá, já que você vai obrigatoriamente para lá. Pode ser hoje, inclusive. Pode ser hoje. Pode ser daqui décadas. Mas vai. Então, qual o sentido? E como principal, como a gente realinha a nossa visão de vida, valores, prioridades, atitudes, esforços perante este ensinamento do grande mestre que está aqui explicado na Santa Doutrina. Esse é o ponto. E mais uma, ele dá mais uma analogia, uma comparação muito interessante. Ele diz, o viajante que chega a uma estalagem, a um hotelzinho, né? Se ele pode pagar, é dado um bom alojamento, um bom quarto, né? Você tem grana para 5 estrelas, você paga, vão te dar os 5 estrelas. Ao que pode menos, né? Figurativamente, tem menos dinheiro, é dado um quarto pior. Se só dá para ficar num alberguezinho, é o que dá. E é o que nada tem, não tem nada, nenhum centavo. É deixado aqui ao relento. Tem como ter um quarto, nem um albergue para dormir. Vai ficar na rua. Ele diz, assim acontece com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses. Agora, posse verdadeira. Com a diferença, ele diz aqui, que não será possível pagar nada com dinheiro, com ouro, dos espíritos, que é o nosso mundo principal e original, de onde viemos e para onde vamos voltar obrigatoriamente. Então, não adianta pensar que teremos, aqui de uma forma figurada, uma vida confortável, agradável, prazerosa, com propósito, com bem-estar, com energia, com liberdade, depois da morte física, se não tivermos boas posses construídas aqui na matéria. É aqui onde a gente constrói as posses verdadeiras, principalmente no estudo, na reflexão e na vivência da lei de Deus. Amplamente e de forma inigualável, explicada e ensinada pelo espírito mais evoluído que aqui já esteve. Conhecemos como Jesus de Nazaré. Segue a mensagem, mas nós vamos passar para a próxima para não deixarmos de cobrir. E fazermos uma reflexão final depois. Essa foi recebida, à época da codificação, na Bélgica, um ano depois, 1861. E ela é assinada pelo Espírito Protetor M. Não dá o nome. M. Espírito Protetor. Não importa, né? E diz o seguinte, o Espírito M, esse Espírito Protetor, esse anjo da guarda. Abre aspas. Os bens da terra pertencem a Deus. Já chegou deixando claro aqui. Que é quem os distribui de acordo com a sua vontade. Ponto também. Ponto, acabou podendo fechar e ir embora. Ele está dizendo, quem pertence às propriedades da terra, ou toda a propriedade, pertence a Deus. É o Criador de todas as coisas do universo infinito. E quem distribui essas riquezas, esse dinheiro, essas propriedades, essas posses, é Ele, segundo a sua vontade. Então, isso gera muita confusão, porque muita gente acha que o que tem só se deve a si próprio. Não tem nenhuma permissão divina para ter o que tem. A gente vê muito por aí, que é um fruto do orgulho, da vaidade, do ego humano. Principalmente, e aí o perigo, quem tem muito aqui na Terra. Muito dinheiro, muitas posses, muitas propriedades. Quem tem muito acaba caindo mais facilmente na ilusão de que o que tem é porque simplesmente dependeu da sua sagacidade, da sua inteligência, do seu esforço, das suas habilidades.
como se não tivesse um Deus regulando todas as coisas na existência do universo, dizendo: isso pode, isso não pode, isso é bom, isso não é bom, isso eu deixo, isso eu não deixo. Mas tem coisa que só o Criador Supremo pode enxergar na sua inteligência infinita. E para nós parece estranho, porque esse fulano, esta fulana, tem tudo isso de recurso na Terra, se ele não está fazendo bom uso. E há capítulos aqui que tratam disso. Inclusive no Livro dos Espíritos também. Causa confusão na gente. Por que Deus deixa? Se não faz bom uso de tanto recurso, tem um propósito bom naquilo. Tudo de Deus tem um propósito bom. É só difícil para a gente entender. Ele diz: o homem é apenas o seu usufrutuário. Então, aqui nós temos que desenvolver a humildade de botar realmente o pé no chão, amadurecendo espiritualmente, para entender que, independente do que você tem, se é 5.500, 5.000 ou 5 milhões, você tem também porque Deus permitiu. Senão você não tinha. Inclusive, se ele mudar de ideia na sua inteligência infinita e amor infinito, ele tira de você do dia para a noite. Somos só usufrutuários, não interessa quanto você tem, de onde veio, como veio até você. Ele diz aqui: o homem é só um administrador, mais ou menos íntegro e inteligente. Mais ou menos porque, né, a grande maioria de nós não somos ainda, longe disso, um Chico Xavier, não é? Não somos. Mais ou menos íntegro e inteligente. É o que tem para hoje. Pertencem tão pouco ao homem como propriedade individual, os bens aqui da terra, diz ele, que Deus frequentemente, não é raramente não, diz frequentemente, frustra todas as suas previsões, fazendo a fortuna escapar daqueles mesmos que julgam possuí-la com os melhores títulos. Acabamos de falar disso. Você tem certeza que é muito bem sucedido aos olhos, né, da ignorância terrena, tem aquela fortuna, e aí Deus frequentemente diz aqui o Espírito Protetor, frustra tudo isso e vira tudo do avesso do dia para a noite. De muitos exemplos, temos um exemplo aqui no Brasil muito conhecido, que é do Ike Batista, por exemplo. Só um exemplo, nada além disso. Já esteve entre os 10 homens mais ricos do mundo, o homem mais rico do Brasil, não faz muito tempo isso, alguns anos atrás. Tinha uma fortuna de 30 bilhões de dólares. O que aconteceu? Lógico que ele não está vivendo embaixo da ponte hoje, não é esse o ponto, mas ele perdeu grande parte da sua fortuna praticamente do dia para a noite. Então, ele tinha mesmo? Tinha, era dele. Bom, a gente pode ter 1 trilhão de dólares e daqui a 30 minutos partimos para o plano espiritual, porque assim Deus jogou bom. E aí, cadê o seu trilhão? Ah, eu deixei para os meus herdeiros. Por isso valeu a pena. Meus filhos, meus herdeiros estão agora usufruindo disso. Quem garante que vai ficar mesmo nas mãos dele? Até quando? E quem garante que isso é bom? Lembrando que não é possível servir a Deus e ao dinheiro. Então, a teoria do herdeiro não funciona nos ensinamentos de Jesus. Não funciona perante Deus. Ele diz aqui para nós irmos fechando o raciocínio do Espírito M. Ele diz: direis talvez que isso se compreende em relação à fortuna hereditária. Acabamos de falar. Mas não aquela que o homem adquiriu pelo seu trabalho. Então ele diz: se há uma fortuna legítima, é a que foi adquirida honestamente e que para conquistá-la não se prejudicou a ninguém. Então, tem uma forma que é boa de adquirir propriedades na terra? Tem. Aqui é legítima, porque não prejudicou ninguém. Ele diz, porque pedir-se-á contas de cada centavo mal adquirido em prejuízo de alguém. Que a lei é perfeita, proporcional, Deus é perfeito, então se um micro foi prejudicado para adquirir esses bens, você vai ter um karma negativo para ajustar na sua consciência sobre esse mal que você fez a alguém para ganhar essa propriedade, essa riqueza, esse dinheiro. E o mais interessante que ele diz aqui, é assim, mesmo que você tenha ganho ao longo da sua vida, que isso também é
É o discurso de muitos. Eu ganhei legítimo, suor no meu rosto, eu fui honesto, não prejudiquei ninguém. Realmente, tem seus méritos. Parabéns. Parabéns. Usou sua inteligência, seu empreendedorismo, seu esforço, se dedicou, só fez o bem e angariou uma certa quantia de dinheiro. Isso é bom. Bom. Só que ele diz aqui, beleza, mas mesmo assim, não tem nenhuma utilidade no plano espiritual. Olha como é forte. Parabéns, você fez tudo isso, usufruiu aqui, foi honesto, não prejudicou ninguém, é legítimo, ok. Ainda assim, não tem utilidade no plano espiritual, que é o que interessa. Né? Então, não tem escapatória. Como o mestre ensinou e abre o capítulo, não é possível servir aos dois. E se você serve a um, o outro será negligenciado. E se você serve muito ao outro, se você serve muito a Deus, busca a sua lei, aplicar a sua lei, estudar a sua lei, não para sentido lógico, perante a lei divina, inclusive, que você tenha muitas posses. É interessante isso. E assim nós vamos fechar com o seguinte raciocínio em conclusão. De tudo que lemos nessa noite, basicamente duas mensagens, dois espíritos elevados. E agora a gente tem que, não adianta a gente estudar, ler, refletir, estar aqui, virtualmente ou presencialmente na casinha, ou em qualquer outro centro do bem, casa do bem, se a gente não trazer isso para aplicar em nossas vidas. Não adianta nada. É análogo à posse aqui na matéria, que não serve para nada no plano espiritual, onde a gente vai voltar, então onde a gente vê e é onde a gente realmente vive. Não adianta. Então, agora temos que refletir. Qual o grau de importância que você está dando em sua vida para, primeiro, as propriedades falsas. Tudo aquilo que serve ao corpo de carne. Qual a importância que você está dando? Segundo, qual a importância que você está dando para as propriedades verdadeiras, aquilo que é da alma? Qual a importância? Qual o grau? Lembrando que a dura realidade divina, nós aqui, todos nós, podemos estar nesse momento vivendo nossos últimos minutos na superfície da Terra. E aí? E aí? Então, age, muda, ajusta, troca, transforma, vira do avesso sua vida. A hora é agora. É o mestre chamando. É o mestre chamando. E a doutrina é o megafone de Jesus para chegar até nós de forma clara e límpida. O chamado. O que é que você está fazendo da sua vida? A hora é agora. Dá para mudar tudo perante seus ensinamentos, aqui esclarecidos de forma tão bela pela doutrina. Muito bem, esta era a reflexão, estudo da noite. Convido a todos nós a fecharmos um pouco os olhos, quem está em casa, quem está na casinha, respirarmos fundo, nos acalmando, nos equilibrando em nossos lugares, buscando sentir o coração, vibrando de forma feliz pelas luzes que nos chegaram mais uma vez nesta noite, por tudo que esse grande Espírito magnânimo vem fazendo por nós há milênios neste planeta, nos guiando, nos conduzindo, calmamente, sabiamente, para a volta à vivência das leis divinas, que nada mais significa que o caminho de sermos novamente felizes. É tudo que o Mestre e o Pai querem. Que assim possamos nos sentir bem, abertos, lúcidos, humildes, para o restante dos trabalhos da noite, para os trabalhos fluídicos dos passes, dos tratamentos, e assim, desde já, pedindo que possamos sair melhores do que chegamos, sairmos bem, em retorno às famílias, às nossas casas, no nosso ambiente familiar doméstico, seja com quem for,
podendo assim nos fortalecer a confiança, a coragem de seguir para superar todos os desafios dessa vida. Que assim seja, graças a Deus.